Por favor, não levante meu vestido, implorou a jovem empregada, o coração batendo forte. O milionário, intrigado com o medo dela, ignorou o pedido e ergueu lentamente o tecido. Por um instante, ficou imóvel. O que ele viu ali não era o que esperava, e mudaria tudo entre eles. Inscreva-se no canal para conhecer essa história completa. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias úteis dos últimos 3 anos. Marina Silva abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a irmã Luana, no conjunto habitacional de Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. O som familiar dos primeiros ônibus passando na avenida principal já ecoava pela janela entreaberta, misturado com o barulho distante de portões sendo abertos e motos ligando. "Mari, você já vai?" murmurou Luana, ainda sonolenta, virando-se no beliche de cima. "Vou sim, Lu. Deixei seu café na mesa e o dinheiro do lanche tá no potinho." Marina respondeu em voz baixa, ajeitando o uniforme. Uma blusa branca simples e um vestido azul marinho que chegava até os tornozelos, cuidadosamente escolhido para esconder a perna direita. A cicatriz percorria desde o joelho até quase o tornozelo, uma lembrança permanente da noite em que tudo mudou. Há 4 anos, o carro em que estava com os pais derrapou na pista molhada da Marginal Pinheiros. Ela foi a única sobrevivente, mas carregava no corpo e na alma as marcas daquele dia chuvoso de junho. O trajeto até a mansão nos Jardins levava 2 horas. Um ônibus até o metrô, Corinthians Itaquera, depois a linha vermelha até a Sé, baldeação para a linha amarela, descer na Paulista e ainda pegar outro ônibus. Marina sempre levava um livro na bolsa, geralmente romances que pegava emprestado na biblioteca do bairro, e aproveitava o tempo para ler, mesmo com o ônibus lotado e barulhento. Às 7h30 em ponto, ela passava o cartão na portaria eletrônica da Rua dos Pinheiros, número 847. A mansão de Eduardo Almeida era uma construção imponente de 3 andares, com jardim frontal impecavelmente cuidado e uma garagem que abrigava uma BMW preta e um Mercedes branco. Marina sempre entrava pela porta lateral, que dava acesso direto à cozinha. "Bom dia, dona Carmen", cumprimentou a cozinheira, uma senhora de 60 anos que trabalhava para a família há mais de 2 décadas. "Bom dia, filha. O senhor Eduardo já desceu para a academia. Você pode começar pela sala de estar hoje, que ontem ele recebeu uns clientes lá." Marina assentiu e pegou os produtos de limpeza no armário da área de serviço. Conhecia a rotina de cor. Eduardo acordava às 6, ia para a academia particular no subsolo da casa, tomava banho, tomava café, sempre um expresso duplo e 2 fatias de pão integral com geleia de morango, e saía para o escritório às 9 em ponto. A sala de estar era um ambiente amplo, com pé direito alto, sofás de couro bege importado e uma televisão de 75 polegadas na parede. Quadros caros decoravam as paredes, e Marina sempre tomava cuidado extra ao limpar ao redor deles. Ela havia aprendido com Dona Carmen que um deles custava mais do que ela ganhava em 2 anos. Enquanto passava o pano nos móveis, Marina ouvia o barulho da esteira ergométrica no andar de baixo. Eduardo era uma pessoa pontual e previsível, o que tornava o trabalho mais fácil. Ela sabia exatamente quando ele estaria em cada cômodo da casa, e isso permitia que organizasse seu horário para evitar encontros desnecessários. Não que ele fosse mal educado. Na verdade, Eduardo sempre a cumprimentava com um aceno de cabeça quando se cruzavam nos corredores, e no Natal sempre deixava um envelope com dinheiro extra em sua bolsa. Mas havia uma distância natural entre eles, aquela barreira invisível que separa patrões e empregados, ricos e pobres, o asfalto dos jardins e o concreto das periferias. Marina terminou a sala em 40 minutos e seguiu para a biblioteca. Era seu cômodo favorito na casa. Paredes forradas de livros do chão ao teto, uma escrivaninha de madeira maciça e poltronas confortáveis próximas à janela que dava para o jardim. Às vezes, quando tinha certeza de que Eduardo não estava em casa, ela se permitia folhear alguns dos livros. Descobrira que ele gostava de biografias de empresários e livros sobre economia, mas também havia uma seção inteira de literatura brasileira. O dia seguiu como todos os outros. Limpeza dos quartos, organização dos banheiros, aspirador de pó nos tapetes persas. Às 5 da tarde,
Marina guardou os materiais, despediu-se de Dona Carmen e iniciou o caminho de volta para casa, onde Luana a esperava com as novidades da escola e os sonhos de uma adolescente que ainda acreditava que o futuro poderia ser diferente. Na quinta-feira da semana seguinte, Marina chegou ao trabalho e notou que algo estava diferente. O carro de Eduardo continuava na garagem às 9h30 da manhã, quando ele já deveria ter saído há muito tempo. Dona Carmen explicou que ele estava com uma forte gripe e trabalharia de casa naquele dia. Melhor deixar o escritório para depois, filha. Ele está numa videoconferência importante e pediu para não fazer barulho no corredor, orientou a cozinheira. Marina reorganizou mentalmente sua rotina. Começaria pelos quartos do segundo andar, depois desceria para a sala de jantar e por último faria o escritório, quando Eduardo terminasse suas reuniões. Subiu as escadas de mármore carregando o balde com produtos de limpeza, cuidadosa para não fazer ruído. O quarto principal era uma suíte ampla, com vista para o jardim dos fundos. A cama king size estava desfeita, e Marina começou a arrumar os lençóis de algodão egípcio quando ouviu a voz de Eduardo vinda do escritório do andar de baixo. Ele falava ao telefone em inglês, discutindo números e prazos com uma autoridade que ela só conhecia de longe. Ao dobrar os travesseiros, Marina notou uma fotografia na mesinha de cabeceira que nunca havia visto antes. Era Eduardo mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher loira elegante, ambos vestidos para algum evento formal. Ela sabia que ele era divorciado. Dona Carmen havia mencionado isso uma vez, mas nunca havia visto fotos da ex-esposa pela casa. Após terminar o quarto, Marina seguiu para o banheiro da suíte. Era um ambiente luxuoso, com uma banheira de hidromassagem, box de vidro temperado e 2 pias de mármore. Ela começou a limpar o espelho grande que ocupava toda a parede atrás das pias, subindo no pequeno banco de madeira que sempre usava para alcançar a parte superior. Foi então que aconteceu. O banco, que estava levemente úmido do vapor do banho matinal de Eduardo, escorregou sob seus pés. Marina perdeu o equilíbrio e caiu, batendo a perna direita, justamente onde ficava sua cicatriz, na quina da pia de mármore. A dor foi instantânea e intensa. Marina gritou, sem conseguir se controlar, uma mistura de dor física e do pânico de ter machucado exatamente o local mais sensível de seu corpo. O barulho da queda ecoou pelo banheiro de azulejos e ela ouviu passos rápidos nas escadas. O que aconteceu? Eduardo apareceu na porta do banheiro ainda vestindo o roupão azul marinho e com o celular na mão. Seus cabelos estavam desarrumados e a preocupação era evidente em seu rosto. Marina estava sentada no chão de mármore, segurando a perna e tentando não chorar. O vestido havia se deslocado ligeiramente com a queda, revelando parte da cicatriz que ela tanto se esforçava para esconder. Eu escorreguei. Desculpe, Sr. Eduardo. Eu não queria atrapalhar. Ele se ajoelhou ao lado dela, ignorando completamente o fato de que o piso estava molhado e poderia manchar seu roupão caro. Esquece isso agora. Você está sangrando, disse ele, apontando para um pequeno corte que havia se aberto na altura do joelho, bem no meio da cicatriz antiga. Não, por favor. Marina tentou puxar o vestido para baixo, desesperada para esconder a marca que considerava horrível. Não precisa se preocupar. Eu posso me cuidar. Mas Eduardo já estava vendo. Seus olhos se fixaram na cicatriz longa e irregular que percorria toda a extensão da perna direita dela. Uma marca clara de trauma que contava uma história de dor que ele não conhecia. Por um momento, ele ficou completamente imóvel, processando o que via. Por favor, não levante meu vestido, Marina implorou, as lágrimas finalmente escapando. Por favor. Eduardo ficou congelado por alguns segundos, não pela visão da cicatriz em si, mas pela vulnerabilidade crua na voz dela, pela maneira como ela tentava se proteger, mesmo estando machucada. Naquele momento, pela primeira vez em 3 anos, ele realmente a viu. Não como a empregada silenciosa que limpava sua casa, mas como uma jovem mulher carregando uma dor que ele reconhecia. Marina, ele disse suavemente, usando seu nome pela primeira vez. Você precisa de cuidados médicos. Vou chamar meu médico particular. Não, Sr. Eduardo, por favor. Eu não tenho como pagar. Não estou perguntando sobre pagamento. Ele interrompeu, já discando no celular. Dr. Roberto,
É Eduardo Almeida. Preciso que venha à minha casa imediatamente. Houve um acidente. Marina continuava no chão do banheiro entre a dor física e a humilhação de ter sido vista em sua vulnerabilidade mais profunda. Não sabia que aquele momento mudaria tudo entre eles, e que o homem ajoelhado ao seu lado também carregava cicatrizes invisíveis que nunca havia mostrado a ninguém. O Dr. Roberto Mendes chegou em menos de 40 minutos, carregando sua maleta médica preta e com a eficiência de quem atendia a família Almeida há mais de uma década. Eduardo o recebeu na porta, ainda vestindo o roupão, e o levou diretamente ao quarto de hóspedes do térreo, onde havia ajudado Marina a se acomodar. "O que aconteceu exatamente?" perguntou o médico, colocando a maleta sobre a cômoda. "Ela escorregou no banheiro e bateu a perna. Tem um corte que precisa ser avaliado e ela estava com muita dor." Eduardo explicou, mantendo-se próximo à porta como se quisesse dar privacidade, mas sem conseguir se afastar completamente. Marina estava deitada na cama, o vestido cuidadosamente arranjado para cobrir as pernas, mas suas mãos tremiam visivelmente. Dona Carmen havia subido com um copo de água e algumas bolachas, preocupada como uma mãe. "Marina, é isso mesmo?" Dr. Roberto se dirigiu diretamente a ela, sua voz gentil, mas profissional. "Preciso examinar a lesão para ver se precisa de pontos." "É só um arranhão, doutor. Não precisa se preocupar", Marina murmurou, evitando olhar para Eduardo. "Deixe-me decidir isso, está bem?" O médico puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. "Eduardo, você pode nos dar privacidade?" Eduardo hesitou por um momento, como se quisesse protestar, mas acabou concordando. "Vou estar na sala ao lado se precisarem de qualquer coisa." Quando a porta se fechou, Dr. Roberto se inclinou ligeiramente em direção a Marina. "Ele me contou que você tem uma cicatriz antiga na perna. Posso ver?" Marina fechou os olhos com força. "Doutor, é muito feia. Eu prefiro que não..." "Marina, sou médico há 30 anos. Já vi de tudo. E pelo que Eduardo me descreveu, você pode ter reaberto uma lesão antiga, o que pode ser sério se não for tratado adequadamente." Com as mãos tremendo, Marina lentamente levantou o vestido até o joelho. O Dr. Roberto examinou cuidadosamente tanto o corte novo quanto a cicatriz antiga, fazendo algumas perguntas sobre o acidente original e como havia sido o processo de cicatrização. "Você fez fisioterapia depois do acidente?" perguntou ele, notando como Marina favorecia a perna esquerda mesmo deitada. "Não tinha como pagar, doutor. No SUS tinha uma fila muito grande e eu precisava trabalhar para sustentar minha irmã." Dr. Roberto balançou a cabeça, compreendendo a situação. Limpou e suturou o corte novo com cuidado, aplicou um curativo profissional e orientou sobre os cuidados necessários. "Marina, o corte não é grave, mas precisa ficar em repouso pelos próximos 2 dias. Nada de subir em bancos ou fazer esforços com essa perna." "Mas, doutor, eu preciso trabalhar." "Não hoje, nem amanhã." Ele foi categórico. "Vou conversar com Eduardo." Quando saíram do quarto, Eduardo estava andando de um lado para o outro na sala, claramente ansioso. Dr. Roberto o chamou para uma conversa reservada no escritório. "A lesão não é grave, mas ela precisa de repouso completo por 2 dias, explicou o médico. "Eduardo, aquela cicatriz foi um trauma sério. Provavelmente um acidente de carro, pelos padrões que vi. E ela nunca fez fisioterapia adequada." Eduardo passou a mão pelos cabelos, processando a informação. "Ela pode ficar aqui se for necessário. Temos quartos de sobra." "Seria o ideal, sim." "E Eduardo..." Dr. Roberto fez uma pausa significativa. Ela estava com muito medo de mostrar a cicatriz. "Cuidado com a forma como você lida com isso. Para ela, é uma fonte de vergonha profunda." Após a saída do médico, Eduardo voltou ao quarto onde Marina continuava deitada, agora visivelmente constrangida com toda a situação. "Marina, Dr. Roberto disse que você precisa ficar de repouso. Pode ficar aqui hoje e amanhã." "Não precisa, senhor Eduardo. Eu posso ir para casa com 2 horas de transporte público? Nem pensar." Eduardo puxou a mesma cadeira que o médico havia usado. "Além do mais, foi um acidente de trabalho. A responsabilidade é minha." Marina olhou para ele pela primeira vez desde o acidente, notando uma expressão em seu rosto que nunca havia visto antes. Havia uma preocupação genuína ali, uma humanidade que contrastava com a imagem fria e distante que ela tinha dele.
Eu vou ligar para minha irmã, avisar que vou chegar mais tarde. Chegar mais tarde. Eduardo franziu as sobrancelhas. Marina, você vai ficar aqui hoje à noite. Não é negociável. A ideia de passar a noite na mansão, de ocupar um espaço que não era seu, deixou Marina ainda mais desconfortável, mas a dor na perna e o cansaço emocional do dia começavam a pesar. Dona Carmen vai preparar um jantar leve para você, continuou Eduardo. E se precisar de qualquer coisa durante a noite é só chamar. Meu quarto fica no andar de cima. Quando ele finalmente saiu do quarto, Marina pegou o celular antigo e ligou para Luana. Lu, é a Mari. Vou chegar só amanhã à noite. O quê? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Tive um pequeno acidente no trabalho, mas tá tudo bem. O médico disse para eu ficar de repouso. Mari, você tá me preocupando. Que tipo de acidente? Foi só uma queda, Lu. Nada grave. Mas vou ficar na casa do meu patrão hoje à noite. Você consegue se virar sozinha? Claro que consigo, eu não sou mais criança. Mas você tem certeza de que tá tudo bem? Marina olhou ao redor do quarto luxuoso, com móveis que custavam mais do que tudo o que possuía, e pensou na estranha gentileza de Eduardo, na forma como ele a chamara pelo nome, na preocupação em seus olhos. Eu acho que sim, Lu. Eu acho que está tudo bem. A noite chegou com uma chuva fina que tamborilava nas janelas da mansão. Marina havia jantado sopa de legumes que Dona Carmen preparou especialmente para ela, tomado os analgésicos prescritos pelo Dr. Roberto e tentado relaxar no quarto de hóspedes. Mas o sono não vinha. Não era só a dor na perna que a mantinha acordada, mas a estranheza de estar ali, naquele ambiente que conhecia apenas como local de trabalho. Os lençóis eram mais macios do que qualquer coisa que já havia sentido. O colchão se moldava perfeitamente ao seu corpo, e o silêncio era quase absoluto, tão diferente do barulho constante do conjunto habitacional onde morava. Por volta das 10 da noite, ela ouviu passos no corredor. Uma batida suave na porta a fez se sobressaltar. Marina, você está acordada? A voz de Eduardo veio do outro lado da porta. Estou, Sr. Eduardo. Posso entrar? Trouxe um chá que pode ajudar com a dor. Marina se ajeitou na cama, puxando o cobertor até o peito. Pode entrar. Eduardo apareceu na porta com uma bandeja, vestindo uma camiseta casual e calça de moletom, uma versão dele que Marina nunca havia visto. Parecia mais jovem, mais acessível, quase normal. Camomila com mel, explicou ele colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. Minha mãe sempre fazia quando eu era criança e não conseguia dormir. Obrigada, Sr. Eduardo. Você não precisava se incomodar. Eduardo, ele corrigiu suavemente. E não é incômodo. Marina pegou a xícara, sentindo o vapor quente subir até seu rosto. O chá tinha um aroma reconfortante que a fez lembrar da infância, quando sua mãe também fazia chás caseiros para curar pequenos males. Posso sentar? Eduardo apontou para a poltrona próxima à janela. Marina assentiu, surpresa com a pergunta. Ele se acomodou na poltrona, criando uma distância respeitosa, mas sua presença preencheu o quarto de uma forma que ela não sabia como interpretar. Como você está se sentindo? Perguntou ele. Melhor. O remédio ajudou bastante. Marina tomou um gole do chá, ganhando tempo para processar a situação surreal. Senhor Eduardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você está sendo tão gentil comigo? Quero dizer, eu sei que foi um acidente de trabalho, mas... Eduardo ficou em silêncio por um momento, olhando para a janela onde a chuva continuava a cair. Sabe, Marina, eu moro nesta casa há 5 anos. É uma casa grande, cheia de cômodos caros, mas às vezes parece muito vazia. Hoje, vendo você machucada, percebi que eu não conhecia nada sobre a pessoa que cuida da minha casa todos os dias. Marina o observou, notando uma melancolia em sua voz que nunca havia percebido antes. Eu sei que você tem uma irmã, continuou Eduardo. Dona Carmen me contou isso uma vez, mas não sei qual a idade dela onde vocês moram, que tipo de livros você gosta de ler. Você sabe que eu leio? Marina se surpreendeu. Sempre vejo você com livros no ônibus quando chego do trabalho e te vejo no ponto. E às vezes, quando passo pela biblioteca, noto que alguns livros estão em posições ligeiramente diferentes. Marina corou, mortificada por ter sido descoberta. Eu sinto muito. Eu nunca peguei nada emprestado. Eu só folheava... Marina! Eduardo a interrompeu gentilmente.
Não estou reclamando, estou curioso para saber o que você gosta de ler. Romance, principalmente. Machado de Assis, José de Alencar. Eu sei que deve parecer besteira para você, que tem MBA e lê livros importantes. Por que seria besteira? Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente. Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura mundial. Dom Casmurro está na minha estante há anos, mas confesso que nunca terminei de ler. Sério. Marina não conseguiu esconder a surpresa. É um dos meus favoritos. A forma como ele constrói a dúvida sobre Capitu. E então, algo inesperado aconteceu. Marina começou a falar sobre literatura com uma paixão e conhecimento que surpreenderam Eduardo. Ela analisava personagens, discutia técnicas narrativas, comparava diferentes obras com uma profundidade que ele não esperava encontrar. Onde você aprendeu tudo isso? Perguntou ele, genuinamente impressionado. Eu sempre fui boa aluna, Marina explicou um pouco tímida novamente. Antes do acidente, eu tinha acabado o ensino médio e estava estudando para o vestibular. Queria fazer letras. E o que aconteceu? Marina ficou quieta por um longo momento, mexendo na xícara vazia. A pergunta havia tocado em uma ferida que nunca havia compartilhado com ninguém, além de Luana. Meus pais morreram em um acidente de carro, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu estava no banco de trás. Quebrei a perna em vários lugares, tive cirurgias. Fiquei meses no hospital. Quando saí, Luana só tinha 12 anos e precisava de alguém para cuidar dela. O dinheiro do seguro mal deu para pagar o funeral e as dívidas. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Marina, eu... Não precisa dizer nada, ela o interrompeu. Já faz 4 anos. Eu me acostumei. Mas você ainda quer fazer faculdade? Às vezes penso nisso. Mas a Luana está no 2º ano do ensino médio agora. E ela é muito mais inteligente que eu. Se alguém vai fazer faculdade, tem que ser ela. Eduardo ficou olhando para Marina. Realmente olhando pela primeira vez. Via agora não apenas a empregada eficiente e silenciosa, mas uma jovem mulher que havia sacrificado seus sonhos para cuidar da irmã, que mantinha viva sua paixão pela literatura, mesmo trabalhando 12 horas por dia, que carregava uma dor física e emocional, com uma dignidade que ele não tinha certeza de que possuiria na mesma situação. Marina, ele disse suavemente, você é uma pessoa extraordinária. Ela o olhou com surpresa, como se não conseguisse acreditar no que havia ouvido. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Nos últimos 4 anos, ela havia sido apenas a menina que perdeu os pais, a irmã mais velha responsável, a empregada pontual e eficiente. Nunca extraordinária. Obrigada, murmurou, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Eduardo se levantou da poltrona, pegou a bandeja com a xícara vazia, mas parou na porta. Marina, se algum dia você quiser conversar sobre livros novamente, ou sobre qualquer coisa, bem, agora eu sei que você é muito mais interessante do que qualquer reunião de negócios que eu tenho. Depois que ele saiu, Marina ficou deitada no escuro, ouvindo a chuva e tentando processar tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em anos, alguém havia se interessado genuinamente por seus pensamentos, seus sonhos, sua história. E esse alguém era a última pessoa no mundo que ela esperaria. Lá fora, em seu próprio quarto, Eduardo também estava acordado, pensando na conversa que mudara completamente sua percepção sobre a mulher que limpava sua casa. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente conectado com outra pessoa. Marina acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha. Por alguns segundos, não soube onde estava. Os raios de sol entravam por janelas muito maiores que as de seu quarto, e o silêncio era quase absoluto. Então a memória voltou. O acidente, Dr. Roberto. A conversa noturna com Eduardo. Uma batida suave na porta a trouxe completamente de volta à realidade. Marina, trouxe o café da manhã. Era a voz de Dona Carmen. Pode entrar, Dona Carmen. A cozinheira entrou carregando uma bandeja com café, pães frescos, frutas e geleia. Seu rosto mostrava uma mistura de preocupação maternal e curiosidade. Como passou a noite, filha? Bem melhor, obrigada. Marina tentou se sentar na cama, sentindo que a dor na perna havia diminuído consideravelmente. O Sr. Eduardo pediu para eu preparar um café reforçado para você. Dona Carmen arrumou a bandeja na mesinha de cabeceira.
E também disse que você não deve nem pensar em trabalhar hoje. Mas, Dona Carmen, eu já estou me sentindo bem. Ah, não me venha com essa, menina. Você vai obedecer às ordens médicas. A cozinheira cruzou os braços com autoridade. Além do mais, o senhor Eduardo está trabalhando em casa de novo hoje. Disse que quer ter certeza de que você está bem antes de você voltar para casa. Marina tomou o café pensativa. Havia algo diferente no comportamento de todas as pessoas da casa, incluindo Eduardo. Como se o acidente tivesse quebrado uma barreira invisível que existia antes. Por volta das 10 horas, Eduardo bateu na porta, vestido casualmente com jeans e camisa social sem gravata. Marina notou que ele parecia mais descontraído do que jamais havia visto. Como está se sentindo hoje? Muito melhor, obrigada. Acho que posso voltar para casa à tarde. Dr. Roberto disse 2 dias de repouso. Eduardo lembrou, sentando-se na mesma poltrona da noite anterior. Mas se você estiver entediada, trouxe isto. Ele estendeu um livro para ela. Uma edição bonita de Dom Casmurro, que Marina reconheceu da biblioteca dele. Você disse ontem que era seu favorito. Pensei que pudesse me ajudar a terminá-lo. Marina pegou o livro com cuidado reverencial. A capa era de couro e as páginas tinham aquele cheiro característico de livro bem cuidado. Eu posso mesmo? Claro. E se quiser, podemos discutir os capítulos. Sempre achei que livros ficam melhores quando compartilhados. Eduardo, Marina disse seu nome pela primeira vez. Posso perguntar uma coisa pessoal? Ele assentiu, intrigado. Você sempre foi sozinho? Quero dizer, nesta casa grande... Eduardo ficou quieto por um momento, olhando para as próprias mãos. Fui casado por 4 anos. Carla, ela era tudo o que meus pais esperavam. Formada em arquitetura, família tradicional de São Paulo, fluente em 3 idiomas. O que aconteceu? Descobri que ela estava tendo um caso com meu sócio há 2 anos. Quando confrontei os dois, ela disse que se casou comigo pela segurança financeira, não por amor. Eduardo deu um sorriso amargo. Aparentemente eu era emocionalmente indisponível e obcecado com o trabalho. Marina sentiu uma pontada de compaixão. Deve ter sido muito doloroso. Foi, mas sabe o que foi pior? Perceber que talvez ela estivesse certa. Eu realmente tinha me tornado alguém frio, focado apenas nos negócios, incapaz de conexões genuínas. E desde então você ficou sozinho? Tive alguns relacionamentos, mas nada sério. É mais fácil manter distância. Eduardo a olhou diretamente. Até ontem eu achava que preferia assim. Havia algo na forma como ele disse isso último, que fez o coração de Marina acelerar. Ela abriu o livro para quebrar a tensão crescente entre eles. Bem, então vamos começar com Machado. Capítulo 1, do título. Eduardo sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Vamos. Eles passaram a manhã inteira discutindo literatura. Eduardo descobriu que Marina tinha uma capacidade impressionante de análise, conectando temas e personagens de diferentes obras com uma naturalidade que rivalizava com professores universitários que ele havia conhecido. Marina, por sua vez, ficou surpresa com a sensibilidade de Eduardo para nuances emocionais dos personagens, especialmente considerando sua reputação de frieza nos negócios. Você sabe, disse Eduardo durante uma pausa, eu nunca havia pensado em Bentinho como um narrador não confiável até você explicar. É a genialidade de Machado, Marina respondeu animada. Ele constrói toda a narrativa do ponto de vista de um homem possessivo e paranoico, mas dá pistas sutis para o leitor questionar essa versão. Como na vida real, Eduardo murmurou pensativo. Como assim? Às vezes contamos nossa própria história de uma forma que nos favorece, sem perceber que estamos omitindo partes importantes. Marina o estudou. Você está falando de seu casamento? Eduardo se surpreendeu com a perspicácia dela. Talvez. Sempre culpei Carla pela traição, mas nunca me perguntei se eu realmente estava presente no relacionamento. Não justifica o que ela fez, Marina disse com firmeza. Mas é corajoso você reconhecer sua parte. Você é muito sábia para alguém de 23 anos. A dor ensina muito, Marina respondeu simplesmente. Eles almoçaram juntos na sala de jantar. Algo que teria sido impensável no dia anterior. Dona Carmen serviu a refeição com um sorriso que não conseguia disfarçar completamente, claramente intrigada com a nova dinâmica entre patrão e empregada.
À tarde, enquanto Eduardo atendia algumas ligações em seu escritório, Marina estava lendo na sala de estar quando ouviu sua voz alterada vindo do cômodo ao lado. Ele falava ao telefone em tom cada vez mais irritado. Roberto, você está me dizendo que 3 anos de trabalho foram por água abaixo por causa de um erro de cálculo? Não aceito essa desculpa. Preciso de soluções, não de problemas. Marina ouviu o som do telefone sendo desligado com força, seguido por um palavrão que Eduardo murmurou, pensando estar sozinho. Alguns minutos depois, ele apareceu na sala de estar visivelmente estressado, passando as mãos pelos cabelos. Desculpe, Marina, problemas do trabalho. Quer falar sobre isso? Ela ofereceu, fechando o livro. Eduardo parou no meio da sala, surpreso. Você quer ouvir sobre problemas empresariais? Por que não? Você ouviu sobre meus problemas pessoais ontem. Eduardo se sentou no sofá ao lado da poltrona onde ela estava, uma distância menor do que mantinha antes. Um projeto que estou tocando há 3 anos pode ir por água abaixo, vai custar milhões e afetar o emprego de centenas de pessoas. O que aconteceu? Erro humano. Um dos engenheiros calculou mal a resistência dos materiais. Agora preciso decidir se refaço tudo do zero ou se assumo um risco calculado que pode dar certo ou criar um desastre. Marina o observou enquanto ele falava, notando a tensão em seus ombros, a preocupação genuína com os funcionários que poderiam ser afetados. Era uma faceta dele que desmentia completamente sua reputação de empresário frio. Posso dar uma opinião, mesmo sem entender de engenharia? Claro. Se você refizer do zero, quanto tempo levaria? 8 meses no mínimo. E quantas pessoas ficariam desempregadas nesse período? 200, mais ou menos. E se você assumir o risco e der errado? Eduardo suspirou. Poderia colocar vidas em perigo. É uma construção residencial. Marina ficou pensativa por um momento. Eduardo, quando meus pais morreram, eu tive que tomar uma decisão parecida. Poderia ter colocado Luana em um orfanato e tentado continuar meus estudos, correndo o risco de não conseguir sustentá-la mais tarde. Ou poderia abandonar meus planos e garantir que ela ficasse comigo, assumindo a responsabilidade imediata. O que você fez? Escolhi a certeza da responsabilidade ao invés do risco de perder o que mais importava. Marina o olhou diretamente. Você está preocupado com as pessoas, não é? Com as famílias dos funcionários. É claro que estou. Então você já sabe qual é a resposta certa. Eduardo a fitou com admiração. Como você consegue simplificar algo tão complexo? Às vezes as decisões mais importantes são simples, só não são fáceis. Naquele momento, Eduardo teve a certeza de que Marina era diferente de qualquer pessoa que havia conhecido. Ela não tinha diploma universitário, não falava inglês fluentemente, não conhecia o mundo dos negócios, mas possuía uma sabedoria prática e uma clareza moral que ele havia perdido em meio às complexidades de sua vida privilegiada. Marina, ele disse suavemente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já pensou em alguém, romanticamente, depois do acidente? A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Ela sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar. Eu não tive muito tempo para isso. Trabalhar, cuidar da Luana, tentar manter tudo funcionando. Mas você tem apenas 23 anos, Marina. É muito nova para desistir de ter uma vida amorosa. Quem disse que desisti? Ela respondeu, um pouco na defensiva. É só que... complicado. Por causa da cicatriz, o silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina se mexeu desconfortavelmente na poltrona. Você não entende, Eduardo. Não é só a marca na perna, é tudo. Eu moro na periferia, trabalho como empregada doméstica, não tenho dinheiro para roupas bonitas ou restaurantes caros. Que tipo de homem se interessaria por alguém como eu? Um homem inteligente, Eduardo respondeu sem hesitar. Um homem que valorize substância mais que superficialidade. Um homem que reconheça força quando a vê. Marina o olhou surpresa pela intensidade em sua voz. Marina, continuou Eduardo, se inclinando ligeiramente em direção a ela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Criou uma irmã sozinha, manteve sua dignidade em circunstâncias difíceis, preservou sua inteligência e sua sensibilidade apesar de tudo o que passou. Qualquer homem seria sortudo em ter sua companhia. Você está sendo gentil. Estou sendo honesto.
Os olhos dele se encontraram, e Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. A possibilidade de ser vista, realmente vista por alguém. E Eduardo, olhando para ela naquele momento, percebeu que pela primeira vez em anos se sentia verdadeiramente vivo na presença de outra pessoa. O momento foi interrompido pelo celular de Marina tocando. Era Luana. Mari, tudo bem aí? Tudo, Lu. Como foi a escola? Normal. Mas, Mari, tem uma coisa que eu queria te contar quando você voltar. O que é? É melhor pessoalmente. Não é nada grave, só importante. Marina olhou para Eduardo, que discretamente se afastou para dar-lhe privacidade. Eu volto amanhã de manhã, tá bom? Tá. Mari, você parece diferente na voz. Aconteceu alguma coisa? Marina olhou para Eduardo, que fingiu estar concentrado em alguns papéis, mas claramente escutava a conversa. Talvez, Lu, te conto tudo amanhã. Quando desligou, Eduardo voltou sua atenção para ela. Sua irmã parece se preocupar muito com você. E eu com ela somos tudo uma da outra. Gostaria de conhecê-la um dia. A declaração surpreendeu Marina. Sério? Sério. Se ela é importante para você, é importante para mim também. Pela primeira vez, Marina começou a imaginar como seria se os mundos deles, tão diferentes, pudessem de alguma forma se encontrar. Era uma possibilidade que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Eduardo insistiu em levar Marina de volta para casa pessoalmente. Durante todo o trajeto até a cidade de Tiradentes em sua BMW, Marina observava pela janela a paisão mudando gradualmente, dos prédios elegantes dos jardins às construções simples da periferia. Eduardo dirigia em silêncio, claramente absorvendo um mundo que nunca havia visto de perto. É aqui, Marina indicou quando chegaram ao conjunto habitacional. Bloco C, apartamento 205. Eduardo estacionou e olhou ao redor. Crianças brincavam no pequeno pátio central. Mulheres estendiam roupas nas janelas e o som de música vinha de vários apartamentos simultaneamente. Era a vida pulsando de uma forma intensa e autêntica. Eduardo, você não precisa subir. Eu gostaria se você não se importar. Marina hesitou. Mostrar seu apartamento minúsculo para alguém que vivia em uma mansão parecia expor uma vulnerabilidade ainda maior do que a cicatriz em sua perna. É muito simples, ela avisou. Marina, você acha que eu me importo com isso? Eles subiram as escadas de concreto até o segundo andar. Marina abriu a porta do apartamento de 2 cômodos, onde Luana estava fazendo lição de casa na pequena mesa da sala que também servia como cozinha. Lu, este é o Eduardo. Eduardo, minha irmã Luana. Luana levantou os olhos dos livros e Marina viu o exato momento em que ela registrou quem estava em sua sala. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas ela se compôs rapidamente. Prazer, senhor. Eduardo, Mari me contou sobre o acidente. Obrigada por cuidar dela. Eduardo ficou impressionado com a maturidade na voz da adolescente. Luana tinha traços semelhantes aos de Marina, mas seus olhos tinham uma determinação feroz que lembrava alguém que cresceu rápido demais. O prazer é meu, Luana. Sua irmã falou muito sobre você. Só coisas boas, espero. Luana sorriu, mas Marina percebeu um certo desconforto em sua postura. Sempre, Eduardo respondeu. Marina me contou que você é excelente aluna. Estou no 2º ano tirando notas boas para tentar uma bolsa na universidade. Em que área? Medicina. Quero ser cirurgiã. Eduardo se impressionou com a convicção na voz da garota. É uma escolha admirável e difícil. Mari sempre disse que a gente pode conseguir qualquer coisa se trabalhar duro o suficiente. Marina observava a interação entre eles, tocada por ver Eduardo tratando Luana com o mesmo respeito que daria a um adulto, sem condescendência. Bem, Eduardo se dirigiu a Marina. Vou deixar vocês conversarem, mas antes, ele tirou um cartão do bolso. Meu número pessoal, se precisar de qualquer coisa ou se a perna voltar a incomodar. Marina pegou o cartão, sentindo os dedos dele se tocarem brevemente. Obrigada. Por tudo. Nos vemos segunda-feira? Claro. Após Eduardo sair, Luana ficou olhando para a irmã com uma expressão indecifrável. Mari, senta aqui. A gente precisa conversar. O tom sério de Luana fez Marina se preocupar. O que aconteceu, Lu? Primeiro me conta o que realmente aconteceu nesses 2 dias. E não me venha com essa de só foi um acidente.
Marina suspirou e contou tudo para a irmã. O acidente, a vergonha de mostrar a cicatriz, as conversas com Eduardo, como ele havia sido gentil e interessado em conhecê-la verdadeiramente. Mari, Luana disse cuidadosamente quando ela terminou. Você está gostando dele, não está? Lu, é complicado. Não perguntei se era complicado. Perguntei se você está gostando dele. Marina ficou quieta por um momento. Acho que sim. Mas Lu, somos de mundos completamente diferentes. Ele é meu patrão. Mari, você lembra quando eu tinha 12 anos e disse que queria ser médica? Claro. Eu disse que você conseguiria. E você lembra o que eu respondi? Marina sorriu levemente. Que você não poderia ser médica porque médicos são pessoas ricas e importantes, e nós somos pobres. E o que você me disse? Que ser pobre é uma condição financeira, não uma definição de quem somos. Exato. Mari, você me ensinou que a gente vale pelo que tem dentro, não pelo que tem no banco. Porque isso não se aplica a você. Marina olhou para a irmã impressionada com sua sabedoria. Quando você ficou tão esperta, aprendi com a melhor. Luana segurou a mão da irmã. Mari, eu nunca te vi falar de alguém do jeito que você falou dele. Seus olhos brilharam de um jeito que não via há anos. Mas Lu, mesmo que ele se interesse por mim, o que as pessoas vão pensar? A empregada e o patrão milionário? Que se danem as pessoas, Mari. A vida é nossa, não delas. Marina riu apesar da seriedade da conversa. Desde quando você fala palavrão? Desde que minha irmã mais velha precisa ouvir umas verdades. Luana ficou séria novamente. Mari, você abriu mão de tanta coisa por minha causa. Não vou deixar você abrir mão da chance de ser feliz também. Lu, você não é um fardo. Eu sei que não sou. Mas também sei que você merece ter uma vida além de trabalho e preocupações comigo. Luana respirou fundo. Aliás, sobre isso, a novidade que eu queria te contar. O que é? A professora de biologia me chamou ontem depois da aula. Existe um programa do governo que oferece bolsas integrais de estudo para o ensino médio técnico em enfermagem. É período integral, com alojamento na escola durante a semana. Marina sentiu um frio no estômago. Lu, você quer sair de casa? Não é isso, Mari. É que, se eu conseguir essa bolsa, vou ter formação técnica aos 18 anos. Posso trabalhar como enfermeira e custear minha própria faculdade de medicina. Você não precisaria se preocupar comigo financeiramente. Marina processou a informação. Por um lado, ficou orgulhosa da determinação da irmã. Por outro, a ideia de ficar sozinha no apartamento, de não ter mais Luana para cuidar, a assustava. Sua identidade estava tão ligada ao papel de irmã mais velha responsável que ela não sabia quem seria sem isso. Mari, você tá brava? Não, Lu. Estou processando. Marina abraçou a irmã. Estou orgulhosa de você. E com medo. Medo de quê? De não saber quem eu sou se não for a irmã que cuida da Luana. Você é a Marina, Mari. A mulher inteligente que lê Machado de Assis, que trabalha duro, que tem um coração enorme e que merece ter suas próprias oportunidades. Naquela noite, Marina ficou acordada pensando nas palavras de Luana. Pela primeira vez em 4 anos, ela estava sendo forçada a imaginar um futuro onde suas escolhas não eram ditadas apenas pela necessidade de sobrevivência. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Segunda-feira chegou com uma sensação diferente. Marina tomou o mesmo ônibus, fez o mesmo trajeto, passou o cartão na mesma portaria eletrônica. Mas tudo parecia mudado. Ela não era mais apenas a empregada silenciosa. Era alguém que havia compartilhado conversas íntimas com o dono da casa, alguém cujas opiniões eram valorizadas. Bom dia, dona Carmen, cumprimentou na cozinha. Bom dia, filha. Como está a perna? Muito melhor, obrigada. O senhor Eduardo já saiu para uma reunião, mas deixou isso para você. Dona Carmen entregou um envelope. Marina abriu e encontrou uma nota manuscrita. Marina, espero que tenha tido um bom final de semana. Terminei Dom Casmurro. Você tinha razão sobre Bentinho. Deixei outro livro em sua mesa favorita da biblioteca. Eduardo, seu coração acelerou. Ele tinha uma mesa favorita para ela na biblioteca? E mais importante, ele havia pensado nela durante o fim de semana? Marina subiu para a biblioteca e encontrou O Cortiço, de Aloísio Azevedo, com um marcador na primeira página. Ao lado, havia outro bilhete. Pensei que seria interessante explorarmos o naturalismo brasileiro. O que acha?
Ela sorriu, tocada pela consideração. Eduardo estava criando uma espécie de clube de leitura particular entre eles. O dia passou de forma diferente. Marina fazia suas tarefas normalmente, mas sua mente estava dividida entre o trabalho e a antecipação de ver Eduardo quando ele chegasse. Por volta das 5 da tarde, ela ouviu o som familiar do carro na garagem. Eduardo entrou pela cozinha, como sempre fazia, mas desta vez parou ao vê-la organizando os produtos de limpeza. Marina, como foi o primeiro dia de volta? Bem, obrigada, e obrigada pelo livro. Já começou a ler? Li os 3 primeiros capítulos durante o almoço. Eduardo sorriu. E o que achou da descrição do cortiço? Impressionante. Aloísio consegue criar um personagem coletivo. O cortiço em si se torna vivo. Exato, Eduardo se animou. A forma como ele constrói o ambiente como protagonista, eles começaram a discutir literatura ali mesmo na área de serviço, entre baldes e produtos de limpeza, completamente absortos na conversa. Dona Carmen passou por eles carregando ingredientes para o jantar e balançou a cabeça com um sorriso conhecedor. Marina, Eduardo disse depois de alguns minutos, você gostaria de jantar comigo hoje? Podemos continuar essa conversa. A pergunta a pegou desprevenida. Eduardo, Você tem certeza? Tenho. A menos que você prefira não... Não é isso. É só que... jantar juntos. Marina estava claramente conflituosa. Marina, o que está te preocupando? Ela respirou fundo. Eduardo, o que está acontecendo entre nós? Porque na sexta éramos patrão e empregada e agora somos 2 pessoas que gostam de conversar e têm coisas em comum. Eduardo completou. Isso te incomoda? Me confunde, ela admitiu. Eu não sei como me comportar. Eduardo se aproximou ligeiramente. Seja você mesma, Marina. É tudo o que eu quero. Mas, Eduardo, as pessoas vão falar... Que pessoas? Dona Carmen, os vizinhos, sua família. Marina, você está preocupada com a opinião de pessoas que nem te conhecem verdadeiramente? Estou preocupada com sua reputação, com seu negócio. Se alguém descobrir que você está interessado em sua empregada... Eduardo parou processando as palavras dela. Marina, você acha que eu estou interessado em você? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina percebeu que havia revelado seus próprios sentimentos sem querer. Eu... não sei. Pensei que talvez... Ela gaguejou. Marina, olhe para mim. Ela levantou os olhos, corada de vergonha. Eu estou interessado em você. Muito interessado. E não me importo com que outras pessoas possam pensar sobre isso. Eduardo, deixe-me terminar. Nos últimos 3 dias, você me mostrou partes de mim mesmo que eu havia esquecido que existiam. Você me fez rir, me fez pensar, me fez sentir vivo de uma forma que não sentia há anos. Marina sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas eu entendo suas preocupações. Eduardo continuou. Não quero te colocar em uma posição desconfortável. Se você prefere manter distância... Não, Marina disse rapidamente. Não quero manter distância. Então aceito jantar com você. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Eduardo foi transformador. Ótimo. Dona Carmen, temos uma convidada para o jantar. Durante o jantar na elegante sala de jantar, eles discutiram literatura, política, filosofia. Marina descobriu que Eduardo tinha opiniões surpreendentemente progressistas sobre desigualdade social. E Eduardo ficou impressionado com a análise política sofisticada de Marina, moldada por sua experiência de vida real. Marina, disse Eduardo quando terminaram a sobremesa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já pensou em voltar a estudar? Fazer faculdade? Marina ficou quieta por um momento. Às vezes, mas com Luana... E se houvesse uma forma de você estudar sem comprometer o cuidado com ela? Eduardo, faculdade custa dinheiro que eu não tenho. Existem bolsas, financiamento, para pessoas como eu? Marina riu sem humor. Eduardo, você mora em uma bolha. Não é assim que funciona lá fora. Talvez. Mas e se você tivesse ajuda? Marina o olhou suspeitosamente. Que tipo de ajuda? Marina, eu tenho recursos. Se você quisesse voltar a estudar... Não. A resposta foi firme e imediata. Por que não? Porque eu não vou ser sua caridade, Eduardo. Eu não vou ser a empregada pobre que você salvou para se sentir melhor sobre si mesmo. A dureza na voz dela o surpreendeu. Marina, não é isso. Não é?
Então o que é? Eduardo ficou em silêncio, percebendo que havia pisado em um terreno delicado. Marina se levantou da mesa. Obrigada pelo jantar. Mas acho que devo ir para casa agora. Marina, espera. Eduardo, eu gosto de você. Mais do que deveria. Mas eu não vou ser seu projeto de caridade. Eu tenho orgulho. Ela saiu da sala, deixando Eduardo sozinho, percebendo que ainda tinha muito a aprender sobre como navegar as complexidades de um relacionamento que atravessava tantas barreiras sociais. Na manhã seguinte, a atmosfera na mansão estava tensa. Marina chegou no horário habitual, cumprimentou Dona Carmen educadamente e foi direto para suas tarefas, evitando qualquer área da casa onde pudesse encontrar Eduardo. Ele, por sua vez, saiu mais cedo que o normal e só voltou no final da tarde. Quando finalmente se cruzaram no corredor, Marina desviou o olhar e murmurou um boa tarde, formal, que cortou Eduardo como uma lâmina. Ele tentou iniciar uma conversa, mas ela se desculpou dizendo que tinha trabalho para terminar. Dona Carmen observava tudo com crescente preocupação. Durante o café da tarde, ela abordou Eduardo diretamente. Senhor Eduardo, posso falar uma coisa? Claro, Dona Carmen. Não sei o que aconteceu entre o senhor e a Marina, mas ela está diferente hoje. Triste. É complicado, Dona Carmen. O senhor gosta dela, não é? Eduardo se surpreendeu com a franqueza da pergunta. É tão óbvio assim? Para mim é. E ela gosta do senhor também. Como você sabe? Porque em 25 anos cuidando de casas de gente rica, nunca vi ninguém falar de literatura com tanto brilho nos olhos. Dona Carmen cruzou os braços. Senhor Eduardo, posso dar um conselho? Por favor. A Marina é uma menina orgulhosa. Ela teve que ser para sobreviver. Se o senhor ofereceu dinheiro para ela, pisou no lugar mais sensível que existe. Eduardo suspirou. Eu só queria ajudar. Eu sei. Mas para ela, aceitar dinheiro do senhor seria como admitir que não é capaz de cuidar de si mesma. E ela passou os últimos 4 anos provando exatamente o contrário. Então o que eu faço? O senhor é um homem inteligente, senhor Eduardo. Encontre uma forma de ajudar que não machuque o orgulho dela. Naquela noite, Eduardo ficou acordado pensando. Às 2 da manhã, teve uma ideia. Pegou o laptop e começou a pesquisar. Na manhã seguinte, quando Marina chegou ao trabalho, encontrou um envelope em sua bolsa com seu nome escrito à mão. Dentro havia uma carta. Marina, eu fui um idiota ontem. Você tem razão. Oferecendo dinheiro, eu estava sendo condescendente e desrespeitando sua força e independência. Peço desculpas, mas não posso aceitar que você pense que vejo você como caridade. O que sinto por você não tem nada a ver com compaixão ou culpa social. Tem a ver com admiração, respeito e algo que ainda estou aprendendo a nomear. Se você me permitir, gostaria de conversar novamente. Não como patrão e empregada, mas como 2 pessoas que se importam uma com a outra. Eduardo PS. Deixei algo na biblioteca que pode te interessar. Não é dinheiro, é informação. Marina subiu para a biblioteca com o coração acelerado. Sobre a mesa que Eduardo havia chamado de sua favorita, havia uma pasta com várias folhas impressas. Quando abriu, viu que eram informações sobre programas de bolsas de estudo, cursos noturnos de graduação, universidades públicas que ofereciam auxílio estudantil e uma lista de ONGs que apoiavam jovens em situações similares à sua. Uma nota estava grampeada na primeira página. Pesquisei durante a noite. Existe um programa na USP especificamente para pessoas que interromperam os estudos por circunstâncias familiares. As inscrições abrem em março. Você tem todos os requisitos. Marina sentou-se na poltrona e folheou os papéis. Eduardo havia pesquisado minuciosamente, encontrando opções que ela nem sabia que existiam. Não era dinheiro, era informação, oportunidade, esperança. Quando Eduardo chegou em casa às 6 da tarde, encontrou Marina esperando na biblioteca. Ela estava lendo os papéis pela 3ª vez. Marina, disse ele cautelosamente. Você encontrou? Encontrei. Ela levantou os olhos para ele. Eduardo, você passou a noite pesquisando isso? Algumas horas, vale a pena? Marina se levantou e caminhou até ele, parando a poucos centímetros de distância. Por que você fez isso? Porque você merece ter escolhas. E por que... Eduardo hesitou. Por quê? Porque estou me apaixonando por você, Marina.
E pessoas apaixonadas querem ver a pessoa amada realizando seus sonhos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não havia tensão, mas uma intimidade palpável. Marina o estudou, vendo vulnerabilidade e sinceridade em seus olhos. Eduardo, disse ela suavemente, eu também estou me apaixonando por você, e isso me assusta. Por quê? Porque tudo isso é muito real, e eu não sei como navegar em um relacionamento onde nossas vidas são tão diferentes. Eduardo deu um passo mais perto. Então aprendemos juntos. E as pessoas? Sua família, seus amigos de negócios? Marina, eu tenho 35 anos. Não vivo mais para agradar outras pessoas. E se isso afetar seus negócios? Então encontro outros sócios. Marina, nada disso importa se eu não tiver você. Ela sentiu lágrimas se formando. Eduardo, eu nunca tive um relacionamento sério. Depois do acidente, me concentrei tanto em sobreviver que... Marina, ele interrompeu gentilmente. Não precisamos ter pressa. Podemos ir devagar, descobrir juntos como fazer isso funcionar. Você tem certeza? Tenho. Marina, você me mudou. Estes últimos dias foram os mais vivos que me senti em anos. Não quero voltar ao que era antes. Marina fechou os olhos, tomando uma decisão que mudaria sua vida. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. Então vamos tentar, mas com algumas condições. Quais? Primeira, eu continuo trabalhando aqui até decidir o que fazer sobre faculdade. Não quero que as pessoas pensem que me tornei sua amante em troca de sustento. Concordo. Segunda, vamos devagar mesmo. Eu preciso de tempo para me acostumar com isso tudo. Claro. Terceira, você conhece minha realidade agora. Eu quero conhecer a sua também. Seus amigos, sua família, seu mundo. Eduardo hesitou ligeiramente. Marina, meu mundo pode ser complicado. Como assim? Pessoas preconceituosas, julgamentos, perguntas invasivas. Eduardo, se vamos tentar isso, temos que enfrentar tudo junto. Não posso ficar escondida para sempre. Ele a olhou com admiração renovada. Você é mais corajosa do que eu. Ou mais ingênua. Marina sorriu tristemente. Mas, Eduardo, eu me cansei de ter medo. Medo de mostrar minha cicatriz, medo de sonhar além da sobrevivência, medo de me permitir sentir algo por alguém. Eduardo não conseguiu mais resistir. Ele se aproximou e tocou o rosto dela suavemente. Posso te beijar? Marina assentiu, e quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as barreiras finalmente caíssem. O beijo foi terno, cuidadoso, cheio de promessas não ditas e esperanças compartilhadas. Quando se separaram, Eduardo encostou a testa na dela. Marina Silva, você acabou de mudar minha vida para sempre. Eduardo Almeida, ela respondeu. Você também mudou a minha. 3 meses depois, a vida havia adquirido uma rotina nova e surpreendente. Marina continuava trabalhando na mansão, mas sua relação com Eduardo havia evoluído para algo que nenhum dos dois havia experimentado antes. Uma parceria verdadeira, baseada em respeito mútuo e amor crescente. Eduardo havia cumprido sua promessa de apresentá-la ao seu mundo, começando devagar. Primeiro foram jantares em casa com Luana, que se tornara uma visitante regular nos fins de semana. Depois, encontros discretos em restaurantes do centro da cidade. Finalmente, Eduardo a levou para conhecer seus pais. O jantar na casa dos Almeida, em Higienópolis, havia sido tenso no início. Dona Helena, mãe de Eduardo, havia feito perguntas aparentemente inocentes, mas carregadas de preconceito sutil. Dr. Carlos, seu pai, permanecera cordial, mas distante. Foi só quando Marina começou a discutir a situação política do país, demonstrando conhecimento e perspicácia que eles não esperavam, que a atmosfera começou a mudar. Eduardo me contou que você trabalha em sua casa. Dona Helena havia dito durante a sobremesa. Trabalho, sim. É um trabalho honesto. Marina respondeu com dignidade. Claro, querida. Eu só estava curiosa sobre seus planos futuros. Eduardo tinha se preparado para intervir, mas Marina havia segurado sua mão por baixo da mesa e respondido com calma. Pretendo me inscrever para o curso de letras na USP no próximo ano. Eduardo me ajudou a encontrar informações sobre bolsas de estudo. Que maravilhoso! Dr. Carlos havia se interessado genuinamente. E sua irmã? Luana conseguiu uma bolsa integral para o curso técnico em enfermagem. Ela vai morar no alojamento da escola durante a semana
e vir para casa nos fins de semana. Quando saíram da casa dos pais, Eduardo estava visivelmente aliviado. Desculpe por eles, Marina. Eles são seus pais, Eduardo, e foram mais educados do que eu esperava. Você foi incrível. A forma como respondeu às perguntas da minha mãe. Eduardo, eu não vou me esconder ou fingir ser alguém que não sou. Se seus pais não conseguem aceitar isso, é problema deles, não nosso. Essa força e autenticidade de Marina continuavam surpreendendo Eduardo todos os dias. Ela havia trazido mudanças para sua vida que iam muito além do relacionamento romântico. A empresa havia implementado um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Uma ideia que surgiu das conversas sobre educação que ele teve com Marina. Eduardo também começou a frequentar a periferia regularmente, não como turista social, mas para entender melhor a realidade da mulher que amava. Na biblioteca da mansão, eles haviam criado um verdadeiro clube de leitura. 2 vezes por semana, após o expediente de Marina, eles se encontravam para discutir livros. Eduardo descobrira que aprender com a perspectiva dela sobre literatura era tão enriquecedor quanto qualquer MBA que havia feito. Marina, disse Eduardo numa terça-feira à tarde, enquanto discutiam Vidas Secas de Graciliano Ramos. Você já pensou em escrever? Escrever o quê? Sobre sua experiência, sobre crescer na periferia, sobre perder os pais, sobre criar uma irmã sozinha. Você tem uma perspectiva única. Marina considerou a ideia. Nunca pensei nisso. Quem se interessaria pela minha história? Muitas pessoas, especialmente jovens em situações parecidas. Talvez um dia. Marina, Eduardo fechou o livro e a olhou diretamente. Tem algo que quero te perguntar. O que é? Você quer se mudar para cá? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Eduardo, escuta antes de responder. Luana vai para o alojamento da escola na próxima semana. Você vai ficar sozinha naquele apartamento. Aqui você teria seu próprio quarto, biblioteca sempre disponível e... Ele hesitou. Ficaria mais perto de mim. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, morar juntos mudaria tudo. Eu sei, e eu quero que mude. As pessoas vão falar... Que falem. Marina, eu te amo. Quero acordar ao seu lado. Quero que esta casa seja nossa casa. E Dona Carmen? Dona Carmen já te considera parte da família. Ela ficaria feliz. Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde havia começado a ler durante as pausas. Eduardo, você tem certeza? Porque se eu me mudar para cá, não vai ter volta. Eu não vou ser sua namorada secreta que mora na casa do patrão. Marina, você seria minha companheira em tudo. Ela se virou para ele. Eduardo Almeida, você está me pedindo para morar com você? Estou pedindo para você dividir sua vida comigo. Marina sentiu lágrimas se formando. Há 6 meses ela era apenas a empregada silenciosa que escondia cicatrizes físicas e emocionais. Agora estava sendo amada por um homem que via nela não apenas a mulher em quem havia se apaixonado, mas uma parceira de vida. Sim, disse ela simplesmente. Sim, sim. Eu quero dividir minha vida com você. Eduardo se levantou e a envolveu em seus braços, girando-a pela biblioteca. Quando a colocou no chão, segurou seu rosto entre as mãos. Marina Silva, você transformou minha vida completamente. Eduardo Almeida, você me ensinou que eu posso ser amada exatamente como sou. Eles se beijaram cercados pelos livros que haviam sido o início de tudo, sabendo que estavam escrevendo o primeiro capítulo de uma história que seria verdadeiramente deles. Lá fora, a chuva começou a cair, mas desta vez, Marina não pensou em acidentes ou perdas. Pensou em novos começos, em sonhos que finalmente tinham permissão para existir, e no amor que havia encontrado no lugar mais improvável. Dona Carmen, que havia testemunhado tudo desde o início, sorriu da porta da biblioteca e murmurou para si mesma: finalmente esta casa vai ter vida de verdade. Epílogo. 1 ano depois, Marina estava sentada na mesma biblioteca, mas agora como estudante universitária de letras, escrevendo sua primeira crônica para um concurso literário. O tema era Encontros Improváveis, e ela sorria enquanto escrevia sobre uma empregada doméstica e um empresário que descobriram que o amor mais verdadeiro pode nascer quando menos esperamos.
Eduardo entrou silenciosamente e beijou o topo de sua cabeça. Como está indo a crônica? Quase terminando, Eduardo? Sim? Obrigada. Por quê? Por me ver quando eu estava invisível, por me amar quando eu não achava que merecia ser amada, por me ensinar que, por favor, não levante meu vestido, pode se transformar em por favor, fique para sempre. Eduardo sorriu, lembrando do dia que mudou tudo. Marina Silva, você foi a melhor descoberta da minha vida. E enquanto ela terminava de escrever sua história, Marina sabia que tinha encontrado não apenas o amor, mas a si mesma.